Um espadachim iniciante começa sua jornada como um simples vendedor de velas, mas com seu jeito sério, ele acaba humilhando todos os que o desafiam. Que poderes incríveis ele irá despertar? Se inscreve no canal e comenta aqui, assim eu consigo trazer vídeos mais longos e muito mais rápido para vocês. Vamos nessa! Em uma noite, sobre o céu repleto de estrelas brilhantes, vemos o cenário de destruição ao redor de um castelo, como se uma batalha estivesse acabado de ocorrer. De repente, uma mão emerge dos escombros e um homem por baixo deles se arrasta para fora. Uma voz começa a falar sobre uma estrela, que mesmo sem brilhar nos picos mais altos do céu, ainda é uma estrela. Mesmo que esteja escondida nos vales onde ninguém olha, se ela deseja brilhar e mantém a luz em seu coração, ainda será uma estrela. Claramente, esta metáfora se reflete ao homem que acabou de se levantar da terra. Ele usa sua espada para se erguer e ofega no frio da noite. A cena muda e o vemos parado diante de um prédio, olhando fixamente para uma espada, pendurada na parede. Seus olhos azuis cintilam ao fitar a lâmina que brilha como mágica. Ele comenta consigo mesmo sobre o quão impressionante aquela espada é. Não importa quantas vezes a veja, seus devaneios são interrompidos por uma voz, com uma expressão de aborrecimento. Ele se vira para quem o chamou de volta à realidade. É uma mulher chamada Zina, que diz com um olhar condescendente que já esperava encontrá-lo ali, admirando a espada como de costume. Finalmente descobrimos que o nome do homem é Vlad. Ainda com um ar de superioridade, lembra-o de que ele tem andado muito distraído ultimamente. Ao ouvir isso, Vlad fica irritado e adverte para não provocá-lo, apontando que ela estava interrompendo um dos poucos momentos de descanso que ele tinha. No entanto, Zina não parece se importar com seu mau humor e apenas informa que seu comportamento está alimentando rumores sobre ele. Vlad, surpreendido, pede que ela explique o que está acontecendo. Zina, percebendo que deixou escapar uma informação delicada, hesita e desvia o olhar, mudando de assunto. Ela então pergunta a Vlad se ele ainda ouve vozes na cabeça sempre que pega um pedaço de madeira. Vlad não responde, apenas fica em silêncio. E Zina conclui que ele ainda ouve vozes, curiosa sobre os pecados que ele deve ter cometido em vidas passadas. Descobrimos que Vlad foi atingido por um raio em um dia claro, mas o raio era negro, um fenômeno raríssimo. Zina aconselha Vlad a ficar recluso por um tempo, pois o novo bispo é muito sensível a presságios e às coisas sobrenaturais. Ela revela que o bispo já trabalhou como inquisidor de heresias e tem um faro apurado para assuntos místicos, o que coloca Vlad em perigo, já que se o bispo considerar suspeito, ele seria queimado na fogueira. Ao ouvir isso, Vlad fica ainda mais desanimado, ciente do perigo que corre. Ele se sente mal por Zina compartilhar essa preocupação, mas ela explica que só o fez porque está genuinamente preocupada com ele. Ela lembra Vlad que muitas pessoas viram o momento que ele foi atingido pelo raio, e desde então, todos têm falado dele pelas costas. Por fim, ela aconselha novamente a parar de passar o tempo admirando a espada, pois a igreja poderia levá-lo a qualquer momento. Contudo, Vlad ignora isso e insiste que não será tratado como um criminoso, só porque olha para uma espada na parede. Ele diz isso enquanto encara a lâmina mais uma vez, e Zina, já impaciente, o chama de teimoso e sugere que ele simplesmente compre a espada, já que gosta tanto dela. Como esperado, a espada é extremamente cara, fora do alcance de Vlad. Quando ele menciona isso, Zina, incrédula, acha que o preço não pode ser tão alto, acreditando que a arma foi feita por um ferreiro de rua. Ela até se oferece para comprá-la, achando que seria algo possível para ela. Após uma breve pausa, Vlad revela que a espada custa 5 moedas de ouro. Zina fica surpresa e considera um valor absurdamente alto, achando um absurdo gastar tanto em um pedaço de metal. Ela começa a imaginar que poderia comprar com aquela quantia, e Vlad a ajuda a complementar o pensamento, dizendo que ela não precisaria trabalhar por um ano se tivesse tanto dinheiro sobrando. Neste momento, uma voz irritada interrompe a conversa, atraindo a atenção de ambos. Um homem velho que ouviu Zina desdenhar da espada. Ele os insulta e manda os dois saírem dali. Pelo jeito que está vestido, ele é o ferreiro, e claramente não gostou da provocação. O velho diz que a espada não é para moleques de rua como eles, e os expulsa. Zina, no entanto, não foge da briga. Ela questiona quem mais compraria a espada se não fosse eles, apontando que a arma está sendo vendida nos becos. Então, só alguém da periferia poderia adquiri-la. Após fazer seu ponto, ela ainda provoca o ferreiro, perguntando se ele está maluco. O homem, em vez de ficar mais irritado com a pergunta, se ofende ainda mais por ela tê-lo chamado de velho. Furioso, ele afirma que ela está certa, antes de chamá-la de garota tola e mandá-la voltar à loja para lavar os pratos. Zina, ofendida por ser chamada de garota, retruca que é uma mulher adulta, mas as tensões aumentam. Antes que as coisas saíssem do controle, ele a puxou de lá, dizendo para não se irritar, mas Zina estava furiosa, pois não achava que tinha dito nada de errado. Enquanto os dois se afastavam do velho,
ele continuava a insultá-los, chamando Zina de pobre e cheia de veneno. Ele pensava no passado, quando ela era mais jovem, e culpava a si mesmo por tê-la alimentado demais, mesmo quando não tinha quase nada para comer. O velho notou as pegadas que Vlad deixou para trás e deduziu que ele estava ali por bastante tempo. Ele refletiu sobre como Vlad deveria se concentrar mais em ganhar a vida do que ficar sonhando acordado. O ferreiro pegou a espada e decidiu finalmente se desfazer dela, vendendo-a para alguém que pudesse usá-la, pois sabia que crianças da favela nunca conseguiriam sair daquele mundo. Ele segurou a preciosa espada, sua última criação, e pensou como ela era parecida com Vlad, ambos brilhando mesmo em um lugar como as favelas. Ao ampliarmos a visão, vemos o centro do norte de Omi, um lugar chamado de Soara, conhecido como Farol do Norte, graças ao poder da família Bazid. No entanto, até mesmo esse lugar brilhante abriga sombras escuras, especialmente nas favelas, onde de tudo ruim é jogado. Dentro de uma taverna, homens bebiam vinho e conversavam com mulheres. A diversão foi interrompida quando um homem sem camisa puxou uma mulher pelos cabelos, insultando-a por tentar enganá-lo. A mulher negou, mas o homem revelou que ela tentou vender uma vela falsa. Ele alegou que sabia que era falso por ter trabalhado como mercenário por 20 anos. Neste momento, Vlad chegou ao local. Após ouvir a confusão, o mercenário reconheceu como fabricante de velas. Ele disse para chamar sua patroa. Vlad, com indiferença, respondeu que se ele quisesse vê-la, teria que pagar com moedas de ouro, não de prata. O homem ficou furioso por exigirem ouro, mesmo com os negócios mal administrados. Ele exigiu que Vlad trouxesse sua mãe se a patroa não estivesse disponível, acusando-os de enganá-lo com uma vela que queimou muito rápido. Vlad rebateu, sugerindo que o homem deveria ter pago por uma sessão mais longa se quisesse aproveitar mais. Ele ainda o aconselhou a procurar sua esposa para se divertir. O homem ficou ainda mais irritado e Vlad decidiu provar que as velas não eram uma fraude. Ele até permitiu que o mercenário fizesse o que quisesse com a mulher, se provassem que o enganaram. Relutante, o mercenário aceitou os termos, alegando que não confiava em trapaceiros, mas Vlad insistiu e prometeu espancá-lo se as velas funcionassem corretamente. Seus olhos azuis começaram a brilhar ameaçadoramente e o mercenário ficou assustado. Vlad acendeu a vela e esperou para ver se ela apagaria antes de 5 minutos. Quando a vela apagou exatamente aos 5 minutos, antes que o homem pudesse reagir, Vlad o atingiu diretamente no rosto com seu bastão de madeira. O mercenário caiu para trás e Vlad exclamou que as velas estavam perfeitas. Ele então chutou o homem e o empurrou para o outro quarto, trancando a porta atrás dele e dizendo que ele estava morto. O mercenário, apavorado, segurava o nariz ensanguentado e implorava para Vlad esperar, mas o jovem de olhos azuis continuou a espancá-lo impiedosamente por tentar enganar a loja e principalmente por falar de sua mãe sem respeito. Vlad o bateu tão forte que os sons dos golpes poderiam ser ouvidos do lado de fora do prédio. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Vlad contou a um homem chamado George que alguém havia mexido nas velas. Quando a patroa viu isso, ficou indignada e se perguntou quem ousaria fazer tal coisa. Ela então encarregou Vlad de encontrar o culpado, mas ele não sabia como. Confuso, ele perguntou à patroa chamada Marcela como ele poderia descobrir, e ela, com um sorriso, revelou que ele já havia encontrado o responsável. Para sua surpresa, foi a própria Marcela quem havia alterado as velas, para enganar os bêbados e ganhar mais dinheiro. Vlad ficou incrédulo ao ouvir a confissão, pensando em como espancou o mercenário gordo por nada. Ao descer as escadas, ele afastou a culpa, acreditando que teve que fazer aquilo, já que era apenas um empregado. Neste momento, um grupo de homens se aproximou, e o líder deles elogiou Vlad pelo que ele fez na noite anterior. O homem colocou o braço de volta no pescoço de Vlad e o puxou para perto, pedindo dinheiro, pois ouviu que Vlad tinha recebido gorjetas por vender vela na noite anterior. Vlad, irritado, encarou o homem, chamado Burley, e seus olhos começaram a brilhar novamente. Burley o provocou, dizendo para ele não ficar assustador, explicando que não estava apenas pedindo dinheiro, mas propondo uma troca justa. Confuso, Vlad perguntou o que ele queria dizer, e Burley revelou que tinha algo para dar em troca. De repente, ele puxou um garoto pelo cabelo, afirmando que o menino era um batedor de carteiras estúpido e sem habilidade. Vlad reconheceu o garoto, e Burley ofereceu devolvê-lo por 40 moedas de prata. Imediatamente, Vlad perguntou sobre os dedos e o tornozelo do garoto, e Burley garantiu que não os cortou, mas apenas deu uma lição ao ladrão. No final, o nosso herói entregou a prata e afirmou que da próxima vez deveriam matar os batedores de carteira, ao invés de ir até ele. O garoto ficou apavorado ao ouvir isso, mas Burley alegou que ele e sua gangue não eram assassinos. Ao se afastarem,
Vlad lembrou a Burley que eles estavam enganando sua família e colegas de trabalho, mas o homem estava apenas empolgado por ter conseguido explorar alguém usando o kit de vagabundo. Após saírem, nosso herói repreende o garoto chamado Ned, que se desculpa dizendo que tentou agir com cautela. Vlad apenas manda ele ir embora, após confirmar que não quebrou nenhum osso. Ned agradece antes de sair, e então nosso protagonista reflete sobre como seu sonho de conseguir 5 moedas de ouro foi adiado mais uma vez. Mais tarde, Vlad visita um homem chamado Harvin, que trabalha para o Capitão Hoover, mais conhecido como Caçador de Baleias. Ele conta a Harvin sobre Ned e como o garoto não perdeu nenhum dedo, o que parece surpreender Harvin, pois ele lembra de quando perdeu os dedos e teve o tornozelo cortado por roubo. Quando jovem, Vlad e Zina assistiram Harvin sangrar e ele acabou se tornando uma lição pública para todos os outros. Harvin então revela que ouviu rumores de que as velas estavam sendo adulteradas, e Vlad fica surpreso por ele já saber do incidente. Harvin explica que as fofocas se espalham, dizendo que Marcella estava enganando os clientes, mas ele não acredita que ela seja esse tipo de pessoa. Vlad concorda, mas menciona que George parece saber sobre os casos. Harvin sugere que mesmo que estejam alterando as velas, devem ter uma razão muito boa para isso. Confuso, Vlad pergunta qual seria o motivo, e o homem sem dedos explica que provavelmente precisariam de dinheiro com urgência. Neste momento, ele avisa Vlad para tomar cuidado, pois só há uma razão pela qual uma organização precisaria de tanto dinheiro rapidamente. Eles estão se preparando para uma guerra contra outra organização. George, o Cavaleiro da Orla. Urso Negro, o Açougueiro de Porcos. Dice, o Apostador. Capitão Hoover, o Caçador de Baleias. E Jack, o Braço de Ferro. Esses são os 5 chefes que dominam as favelas de Soara. Toda a escuridão da vida agora começa a se aproximar de Vlad pelas sombras. Ele está em grande perigo. E isso fica claro quando Moneybug e sua gangue vão até a loja dele procurando por seu chefe. Vlad apenas os observa, perplexo. Ele não podia acreditar que o próprio Moneybug estivesse ali. Ele fixa o olhar em Jack, o Braço de Ferro, e se pergunta se os preparativos para a guerra já começaram. Vlad é tirado dos seus pensamentos por um subordinado de Moneybug, gritando com ele. O sujeito, com uma cicatriz no rosto e cabelo amarrado, chama Vlad de pirralho por não ter respondido ao chefe e pergunta onde está o patrão. Imediatamente, uma carranca aparece no rosto de nosso herói e ele responde que não sabe onde está o chefe, pois ele é apenas um vendedor de velas. O homem de rabo de cavalo parece ter um pavio curto, pois insulta Vlad novamente e quebra a mesa ameaçando. A força do soco faz as velas voarem, mas mesmo assim, Vlad permanece impassível. Ele apenas encara o homem, mostrando que não tem medo. Por outro lado, os trabalhadores, especialmente as mulheres que observam tudo, estão aterrorizados. De repente, Vlad se ajoelha e começa a recolher as velas caras que caíram e quebraram. Ele ainda provoca o sujeito de rabo de cavalo, sugerindo que está fechando para o dia. Ao ouvir isso, o homem fica visivelmente irritado e frustrado com a calma de Vlad. Enquanto Vlad continua a ignorá-lo, o sujeito tenta chutá-lo enquanto ele está ajoelhado. Mas nosso herói usa o seu confiável bastão de madeira para interceptar a perna no ar. O homem perde o equilíbrio e Vlad, com determinação, aplica outro golpe poderoso no seu rosto, derrubando-o no chão. Todos ficam boquiabertos ao verem isso. Enquanto isso, Moneybug, com seus olhos brilhantes, parece estar se divertindo. Vlad encara seu oponente derrotado e pressiona o bastão contra o rosto dele, representando a regra inabalável dos becos. O vencedor se mantém de pé, enquanto o perdedor fica no chão. Os homens de Moneybug ficam furiosos por ele ter feito aquilo na frente deles e estão prestes a atacá-lo, quando o chefe os interrompe, ordenando que parem. O chefe acena com seu gancho diante de seus homens, e eles ficam confusos sobre o porquê ele não os deixa lutar. O homem imponente explica que na verdade gosta de Vlad. Ele aplaude o vendedor de vela, mesmo tendo apenas uma mão, dizendo que está tão impressionado que não consegue deixar de bater palmas. Ele implora a Vlad que seja mais compreensível com o barulho, e o pobre vendedor apenas responde que não discrimina deficientes físicos. Ao invés de se ofender, Moneybug acha o comentário hilário e cai na gargalhada. Ele diz a Vlad que gostaria de ter uma conversa particular com ele mais tarde. O chefe de olhos vermelhos toca no rosto do jovem com seu gancho e pede que Vlad relembre de quem ele levou antes. Mas Vlad apenas retruca que a pessoa deve ter morrido cedo, já que ele não se lembra. A conversa é interrompida quando um dos homens de Moneybug o chama. Ambos se viram e ficam surpresos ao ver George e seus homens diante deles. George provoca Moneybug, dizendo que devia ter servido carne grelhada se soubesse que ele viria. Mas o homem imponente apenas
apenas dispensa o gesto, lembrando George que eles não são tão próximos assim. Mesmo assim, George o trata como convidado e sugere que subam. Jack, o braço de ferro, diz que prefere um bom licor à carne. Então pede algo para beber. Os olhos verdes de George brilham assustadoramente, enquanto ele garante a Moneybug que há algo reservado para ele. E isso não decepcionou quando o assunto foi hospitalidade. Os olhos vermelhos do intruso brilharam com o mesmo ar de assassino quando ele sugeria que todos provassem o licor. Se fosse o caso, um dos homens de Moneybug ajudou a Ponytail a se levantar, e o chefe dos seus homens começa a subir as escadas. Após a tensão diminuir, Vlad soltou um suspiro de alívio, refletindo sobre como quase perdeu a vida momentos antes. Mais tarde, ele terminou de recolher todas as velas quebradas e se perguntou quantas delas Ponytail havia destruído. Ele foi tirado de seus pensamentos quando Moneybug o chamou, referindo-se a ele como uma estrela brilhante. Parecia que o chefe de seus homens estavam indo embora após a reunião de George e Marcella. O homem admitiu que Marcella e George só tinham elogios para Vlad, e enquanto afirmava que também via seu potencial, disse-lhe para procurá-lo caso se cansasse de vender velas. Ele garantiu que apreciaria ter alguém como Vlad trabalhando para ele, mas o fiel vendedor de velas respondeu que não se importava em continuar no trabalho atual, especialmente porque eles o pagavam, o alimentavam e lhe ofereciam um teto. Ao ouvir isso, Moneybug riu, apontando que pode fazer o mesmo e ainda mais. Vendo que Vlad queria continuar lá, ele jogou uma moeda de ouro como compensação pelas velas quebradas. Nosso herói ficou claramente surpreso ao ver aquilo e respondeu que era demais, mas o homem com o gancho insistiu, oferecendo ainda mais moedas de ouro se ele decidisse trabalhar para ele. Depois dessa oferta tentadora, o homem lembrou a Vlad de seu título, Moneybug, e agradeceu a George pela deliciosa refeição antes de sair com seus homens. Nosso jovem notou que o intruso parecia extremamente animado e perguntou se a reunião havia ocorrido bem. Foi então que Zema o chamou para o andar de cima, informando que George queria vê-lo. Mais tarde, Vlad, George e Marcella estavam na mesma sala. Vlad olhava algo em silêncio e logo viu que era uma faca preciosa. George revelou que planejava dar a ele mais tarde, mas devido às circunstâncias, decidiu entregá-lo naquele momento. Ele disse a Vlad para manter a adaga consigo o tempo todo. Ao recebê-la, o rapaz de olhos azuis sentiu, pelo clima na sala, que a conversa entre George e Moneybug foi provavelmente um completo desastre. Ele olhou ao redor e viu os homens abatidos, e até Marcella estava de mau humor, o que o fez perceber que algum problema estava por vir. Neste momento, George também lhe disse que ele devia parar de vender velas. Confuso, o jovem perguntou o que mais poderia fazer. Percebendo sua preocupação, George revelou que havia recebido uma dica sobre o One Arm Jack, que estava trazendo pessoas de fora para os becos. Ele acreditava que os homens eram mercenários, ex-cavaleiros. Vlad, com uma expressão preocupada, comentou que esses homens eram como George, ao que ele confirmou, admitindo seu receio. A verdade é que o One Arm Jack já liderava um grande número de homens perigosos, mas George, ex-cavaleiro, sempre foi um obstáculo difícil de superar, como um lobo em meio às ovelhas assustadas. Contudo, agora que Jack trouxera mercenários e espadachins com habilidades de cavaleiro, o equilíbrio que mantinha tudo em ordem foi destruído. George admitiu que estava em desvantagem e explicou a Vlad por que precisava de sua ajuda. Vlad, no entanto, ficou surpreso com a consideração que tinham por ele. George informou que ele receberia sua primeira missão em breve, e isso o pegou completamente de surpresa. O jovem ficou visivelmente perplexo, enquanto pensava em Harvey, um homem sem dedos e sem capacidade de andar, que, contra todas as adversidades, usou sua inteligência para aprender idiomas e matemática. Essas habilidades abriram portas para ele e permitiram que subisse de posição até trabalhar para o Capitão Hoover. Vlad via Harvey como um modelo e percebeu que com o esforço, o conhecimento poderia levá-lo a lugares altos. Enquanto praticava com seu bastão de madeira, Vlad começou a ouvir uma voz novamente. A voz sugeria que ele estreitasse o ângulo do cotovelo ao desferir um golpe, o que irritou, já que a voz voltara. Talvez você esteja se perguntando como ele começou a ouvir essa voz em sua cabeça. Bom, tudo começou um mês atrás, depois que ele foi atingido por um relâmpago negro. Desde então, ele passou a escutar o que chamava de sussurros demoníacos, sempre que empunhava uma espada ou algo semelhante. Frustrado, ele tentava bloquear a voz, dizendo a si mesmo que antes precisaria comprar água benta, antes de pensar em pegar uma espada do ferreiro. Tentando ignorá-la, decidiu que não responderia de jeito nenhum.
Pegou o bastão novamente, tentando concentrar sua mente e força para desferir um golpe, mas no momento exato, a voz interrompeu mais uma vez, sugerindo que ele ajustasse o cotovelo. Ele, sem querer, seguiu o conselho e ficou surpreso ao ver que o resultado foi significativamente melhor. De fato, percebeu que o golpe seguiria o caminho de uma espada, um caminho que, se trilhado, poderia transformá-lo em um mestre. Ele sentiu como se estivesse empunhando uma espada de verdade e começou a se perguntar que força misteriosa havia tomado conta de sua mente. A cena então muda para as montanhas frias e nevadas, onde vemos um homem limpando o sangue de sua espada. Ele comenta como a experiência é impossível de enganar e admite que agora consegue sentir o frio do inverno em seus ossos. Pelo traje, o homem era um cavaleiro e logo percebeu barulhos vindo dos arbustos, supondo que alguém estava escondido ali. O cavaleiro, de cabelos brancos, sorri maliciosamente, enquanto sugere que a pessoa oculta é tola ou está fingindo ser estúpida ao tentar enganá-lo. Ele caminha em direção ao som e exige que o intruso se revele. Após uma breve pausa, uma voz responde, perguntando se ele é o cavaleiro Stanga. Ao avistar o homem, Stanga imediatamente o reconhece como Vlad, famoso pelos olhos azuis e cabelos loiros. O cavaleiro comenta que já ouvira falar dele, especialmente por ser um nome muito mencionado nas favelas. Observa os traços de Vlad e ironiza, dizendo que quem não o conhecesse bem poderia pensar que era um nobre. Vlad, sem perder tempo, entrega-lhe uma carta lacrada de seu chefe, George. Stanga abre a carta e, ao lê-la, um sorriso de divertimento surge em seu rosto. Ele descobre que a organização rival contratou um mercenário que já foi cavaleiro. Finalmente, entende por que George precisa de sua ajuda. Vendo que Stanga está tão disposto a colaborar, Vlad avisa que será seu guia de volta até George e sugere que chegarão ao destino em 2 noites. Vlad se vira, esperando que o cavaleiro o siga, mas Stanga apenas o provoca, afirmando que não seria sensato seguir alguém tão tolo quanto ele. Vlad, incomodado, explica que é perfeitamente capaz de guiá-lo de volta, mas Stanga desdenha, dizendo que quem faz algo tão idiota não pode ser inteligente. Vlad começa a se ofender, mas o cavaleiro apenas o encara com seus olhos roxos, desarmando-o. Mesmo relutante, Stanga concorda em segui-lo, mas jura que matará Vlad se ele errar o caminho. Vlad devolve o olhar desafiador e simplesmente diz para ele tentar acompanhar, deixando claro que não quer falhar em sua primeira missão por causa de um cavaleiro. Enquanto Vlad começa a caminhar novamente, Stanga, surpreso, percebe que o jovem não parece intimidado, mesmo diante de suas ameaças. Isso diverte o cavaleiro, que conclui que a ousadia de Vlad é provavelmente o que fez George gostar tanto dele. Embora tenha passado pouco tempo com o jovem, Stanga já percebe que ele é alguém com potencial a ser desenvolvido. Mais tarde, naquela noite, os dois param em uma pequena caverna para descansar. Sentados ao redor de uma fogueira, o silêncio constrangedor toma conta. Stanga nota que Vlad o observa, de vez em quando, e desconfortável pergunta por que ele o encara tanto. Vlad, meio sem jeito, admite que é a primeira vez que vê um cavaleiro aposentado de perto. Stanga, meio irritado, pergunta se ele é um caipira, ao que Vlad responde perguntando de onde o cavaleiro é. Stanga diz que é de um lugar chamado Dikia, e Vlad ri, comentando como Dikia é rural. Stanga, se sentindo ofendido, muda de assunto e reforça sua ameaça anterior. Se perderem no caminho, ele o matará. Ele avisa Vlad para não se desviar da rota, prometendo cortá-lo ao meio se isso acontecer. Vlad, impassível, apenas diz para o cavaleiro não fazer ameaças tão assustadoras, enquanto desembrulha um pedaço de carne seca que trouxera. Vlad menciona que já ouviu dizer que as piadas dos cavaleiros sempre são ameaças, mas Stanga, mais interessado na carne, ignora o comentário e pergunta se há uma porção para ele. Vlad responde que George não lhe ofereceu muita comida e pergunta se o cavaleiro não trouxe algo para si. Stanga, insatisfeito, revela os poucos pedaços de carne que tem e olha para eles com desdém. Vlad então coloca sua carne em espetos e começa a assá-la na fogueira. O cheiro é tão bom que Stanga começa a salivar. Desesperado, ele oferece responder a qualquer pergunta que Vlad fizer, em troca de um pedaço de carne seca, chamando de uma oportunidade rara que ele deveria aproveitar. Com a boca cheia, Vlad olha para ele curioso, ponderando se deve ou não aceitar o trato. Finalmente, quebra o silêncio e pergunta a Stanga quantos pedaços de carne ele quer, explicando que ele deveria simplesmente pedir se tivesse com fome. Stanga se ofende novamente, dizendo que seu orgulho não permite que ele faça isso. Ele explica que cavaleiros só recebem algo em troca de alguma coisa, antes de cruzar os braços e fechar os olhos, mostrando que não está disposto a ceder. Vlad, observando a cena, lembra o cavaleiro que ele está aposentado, mas Stanga insiste que viveu toda a sua vida com essa crença, e não mudará agora. No fim, Vlad decide perguntar a idade do cavaleiro,
que responde prontamente. Ele revela ter 42 anos. De repente, Stanga percebe que Vlad ainda não lhe deu nenhum pedaço de carne, em troca das respostas, e o chama de moleque. Vlad, mais uma vez, o ignora e continua com suas perguntas. Ao ouvir isso, Stanga sorri e admite que Vlad só parece inocente por fora, devido ao quanto ele sabe. Stanga então explica que nem todos os cavaleiros conseguem empunhar a aura, e que usá-la é algo completamente diferente de apenas possuí-la. Nosso herói percebe que Stanga está tentando evitar a pergunta, e então, sem rodeios, ele pergunta novamente se Stanga pode ou não usar a aura. O cavaleiro sorri, hesita, e isso faz Vlad ficar tão ansioso que ele até oferece todo o seu estoque de carne seca em troca da resposta. Após alguns momentos de silêncio, Stanga revela a Vlad que um cavaleiro só deve aceitar algo quando receber algo em troca. Dito isso, ele decide mostrar algo especial. Ele saca sua espada e a segura firmemente diante de si. Então, ele fecha o olho esquerdo, que carrega uma cicatriz. Vlad, curioso, pergunta por que ele está fechando o olho. Stanga responde que é preciso trazer à tona seu mundo interior, profundo dentro de sua alma. Com o olho ainda fechado, começando a brilhar como uma luz azul mágica, o cavaleiro instrui o nosso herói a observá-lo atentamente. Neste momento, a espada começa a brilhar também, e Stanga diz que essa é a essência dos cavaleiros. A luz azul intensa começa a irradiar ainda mais, forçando Vlad a cobrir o rosto com o braço. Mais tarde, naquela noite, os dois seguem para uma cidade. O cavaleiro aposentado reclama de se sentir nojento, mas Vlad diz que é melhor parecer sujo e discretos do que atrair atenção como cavaleiros. No entanto, Stanga não estava falando de sua aparência. Ele lamenta sobre seu humor, explicando que como cavaleiro orgulhoso, ele não gosta da ideia de passar por um túnel escondido. Ele pergunta a Vlad por que precisam passar por ali, e o guia explica que recebeu ordens de escoltá-lo em segredo. Se fossem o pelotão principal, sua chegada não seria tão sigilosa. Mesmo assim, Stanga continua reclamando como uma criança de 5 anos. O jovem o incentiva a seguir em frente, prometendo preparar um banho quando chegarem ao destino. Enquanto atravessam o túnel secreto, Stanga comenta sobre o silêncio e admite que isso o incomoda. Vlad responde que o lugar está tão quieto porque é noite. De repente, eles se deparam com algo chocante: vários homens mortos. Stanga pergunta se o local costuma ter esse tipo de coisa, e Vlad prontamente responde que não. Observando os corpos, ele deduz que provavelmente os homens lutaram entre si. Em seguida, Vlad sugere que eles se separem e promete contar a Stanga onde fica a Porta dos Fundos, usada exclusivamente pelos membros da organização. O cavaleiro preocupado pergunta para onde Vlad vai, e ele revela que passará pelo portão principal, alegando que seria mais sábio dividir a atenção. Quando Vlad se afasta, diz a Stanga que se reencontrarão mais tarde. Após algum tempo, nosso herói chega à loja e surpreende ao ver que o lugar está completamente revirado. Ele encontra George ferido, com bandagens cobrindo seu corpo, enquanto Marcela cuida dele. Ao ver Vlad, George o parabeniza por ter retornado em segurança, mas revela que foram atacados por Moneybug. George já esperava isso, sabendo que aqueles que detêm o poder monetário geralmente têm uma força acima da média. Preocupado, Vlad pergunta se George está bem. Ele admite que faz tempo desde que enfrentou alguém do nível de um cavaleiro, e por isso acabou gravemente ferido. No entanto, George parece mais interessado em saber se Vlad trouxe Stanga. Vlad confirma, mas explica que eles tiveram que se separar, pois o portão principal estava sendo vigiado. Ele acrescenta que informou Stanga sobre a Porta dos Fundos e supõe que ele já tenha chegado. George fica satisfeito com a notícia, pois planeja atacar Moneybug no dia seguinte para resolver a questão de uma vez por todas. Ele também pergunta como Stanga está fisicamente, torcendo para que esteja em boa forma. Vlad responde que o cavaleiro está bem e até parece ser uma boa pessoa. George revela que Stanga tem um lado caloroso, e Vlad acrescenta que ele também pode ser bem ágil. George pergunta se Stanga parece ter emagrecido, comentando que é importante cuidar de si para viver muito tempo. Vlad então revela que sabe que Stanga consegue usar a aura, e por isso acredita que serão vitoriosos na batalha do dia seguinte. Em vez de comemorar, George fica chocado ao saber que Stanga possui tal poder. Neste momento, Vlad ouve passos e presume que Stanga tenha chegado, mas antes que ele possa sair, George o chama, perguntando se ele tem certeza que Stanga pode usar a aura. De repente, o cavaleiro ferido saca sua espada e manda Vlad se proteger. Em uma reviravolta chocante, George revela que Stanga não sabe como usar tal poder. Antes que Vlad possa entender tudo, o suposto cavaleiro aparece com uma espada e o manto cobertos de sangue. O impostor então encara George com um olhar ameaçador, dizendo que faz muito tempo desde que se enfrentaram.